Gravar aqui. Bom dia para vocês, que Papai do Céu nos abençoe, né, nesse dia. Hoje amanheceu fresquinho, né? Tá bom. E a gente vai iniciar a nossa aula pedindo Papai do Céu para nos abençoar, para nos iluminar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha só, hoje na nossa aula de português, nós vamos estudar um pouco mais sobre a produção de texto, né? Vocês precisam avançar um pouquinho mais na produção, porque vocês já estão no 4º ano. E tia vai passar para vocês algumas dicas de como vocês podem estar ampliando esse texto de vocês, aumentando o vocabulário de vocês, né? E vocês, depois tia vai mandar uns livros para vocês estarem lendo, fazendo a leitura, porque quanto mais a gente lê, melhor a gente fica para interpretar o que a gente lê, melhor a gente fica para conversar e melhor a gente fica para escrever, porque se a gente treinar a leitura, a gente vai ter um conhecimento melhor, tanto para comunicar, quanto para interpretar, quanto para a gente crescer em tudo que a gente faz, certo? Com Deus na frente, a gente vence. Então, hoje, para a gente avançar nessa produção de texto, a tia escolheu uma fábula, um videozinho de uma fábula. Aí vocês podem, a hora que começar, anotar o título, porque a tia vai pedir vocês para fazer o reconto dessa fábula. O que é o reconto? Vocês vão colocar o título dessa fábula e vocês vão prestar atenção, bastante atenção, é pequenininha a fábula, no que está falando na fábula, quem são os personagens. Aí vocês vão contar da forma de vocês, lógico, usando a pontuação, né? O início de frase, letra maiúscula, nome próprio com letra a inicial maiúscula. Aí vocês vão contar da forma de vocês. Como que vocês entenderam a história? Porque para a gente escrever alguma coisa, a gente tem que conhecer, né, sobre o assunto. Se eu não conheço sobre o assunto, como que eu vou escrever? Então, por isso, a gente vai partir dessa ideia. A tia vai passar o videozinho, é pequenininho, tem poucos personagens. Vocês podem usar o caderninho de vocês para anotar o título, né, dessa fábula, anotar quais são os personagens e prestar atenção no que está sendo falado nessa fábula. Que mensagem que a fábula passou para vocês, que vai ser uma forma de vocês escrever. Isso é produzir um texto. Vocês vão escrever dando a opinião de vocês da forma que vocês entenderam. E aí a gente vai estar avançando nessa produção. Vocês podem ficar bem tranquilos. Se precisar repetir o vídeo, vocês peçam, a tia repete para vocês estarem observando mais detalhes. A gente tem 2 horários de português, a gente vai fazer da mesma forma daquele dia. Quando vencer os minutos do primeiro horário, a tia vai mandar um novo link para a gente entrar no segundo horário e completar. E aí, depois, o próximo horário, são 2 também de história, a gente vai fazer o mesmo processo. Então, vamos lá para a gente compartilhar. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Eu posso colocar lá. Tá ok? Uhum. Ok, vocês podem perguntar, viu? A gente está fazendo essa aula ao vivo
para vocês tirarem todas as dúvidas. Não precisa ficar acanhados ou nervosos, tímidos, não. Se precisar interromper, vocês falam com a tia, falam, tia, não entendi, não. Aí eu vou voltar para ficar bem esclarecido, tá? Eu vou passar o videozinho para vocês. Aí, ó, antes de colocar, vocês já podem anotar. O nome da nossa fábula é O Cavalo e o Burro. Vocês podem anotar aí o título que vocês vão precisar. Primeira coisa para se produzir um texto, a gente tem que ter o título. Ok, Eduardo. Ok, já anotaram? Já. Ok, vou dar início aqui, tá? O Cavalo e o Burro. Uma vez, o comandante supremo do rei tinha um cavalo e um burro. Ele costumava usar o cavalo para lutar guerras do reino e o burro para carregar peso. O comandante supremo dava muita atenção e cuidado ao cavalo, mas não prestava muita atenção no burro. Ele alimentava o cavalo com muitos grãos e grama verde, mas para o burro ele dava apenas um pouco de palha. Ele construiu uma bela cabana para o cavalo, mas amarrava o burro do lado de fora, em um pequeno espaço aberto. Se o cavalo estivesse doente, o comandante supremo chamava médicos do reino vizinho e o dava muita atenção. Mas se o burro ficava doente, ele não dava uma segunda olhada nele também. Como o chefe dava tanta atenção ao cavalo, ele ficou orgulhoso e começou a menosprezar o burro. Uma noite, o burro estava muito cansado e foi para o lugar onde ele sempre era guardado. O cavalo, vendo o burro, disse: "Sua vida é carregar cargas e trabalhar. Você permanecerá assim para sempre." O burro não deu ouvidos às palavras do cavalo, mas o cavalo continuou provocando o burro e disse: "Se eu comparasse minha vida à sua, trabalho muito mais do que você. O comandante supremo cuida de mim como a menina dos seus olhos, enquanto que ele nem se importa com você." O burro, cansado, ouvindo as palavras do cavalo, apenas se manteve em silêncio. Na próxima noite, como sempre, assim que o burro chegou ao seu lugar para descansar, o cavalo começou a provocá-lo novamente. "Hoje fui à arena esportiva do rei com o comandante supremo. O que você fez?" "Hoje eu fui para a floresta e levei toras de madeira de volta para casa." "Vê a diferença entre eu e você? Eu sou muito maior que você." "Não tem jeito. Dia após dia o cavalo está usando palavras duras comigo. Eu tenho que lhe ensinar uma lição quando chegar a hora." O burro continuou quieto com as palavras do cavalo. Depois de alguns dias, todos os reinos vizinhos se tornaram aliados do reino. Então não havia mais motivo para guerras. Com isso, o comandante supremo não tinha muito uso para o cavalo e não deu muita atenção a ele. Como resultado, ele até parou de andar a cavalo para guerras e começou a usá-lo para carregar pacotes de provisões. Como o cavalo não estava acostumado a carregar esses pacotes de provisões, ele começou a andar devagar e a jogá-los no chão. Imediatamente o comandante ficou muito bravo com o comportamento do cavalo e começou a gritar com ele: "Você não pode levar o pacote de provisões corretamente?" Durante todo o caminho, enquanto caminhavam, o chefe repreendeu o cavalo até chegar ao estábulo.
O burro viu o cavalo chegar ao estábulo e disse: "Você viu que, depois de fazer os trabalhos que eu faço, quão difícil se tornou para você?" Ao ouvir as palavras do burro, o cavalo percebeu seu erro em ridicularizar o burro e disse: "Foi um grande erro. Você é ótimo no que faz e eu sou ótimo no que faço. Quando chegar a hora, cada um de nós mostrará no que somos bons." Vocês entenderam, gente, a fábula? Sim. Sim? Dá para fazer o reconto? Vocês sabem os personagens? Sabe o que aconteceu com a história? Lá na história? Quem são os personagens? Vamos recordar? Eu vou professora. Oi, Lucas. Coloca aí de novo só para mim assistir mais uma vez. Sim, eu vou colocar mais uma vez. Aí eu vou perguntar quem são os personagens, né? A parte principal do texto que vocês têm que ter em mente para vocês escreverem. Porque a tia vai querer que vocês escrevam. E vocês vão precisar dos personagens, o que aconteceu na história, por que um personagem queria ser melhor que o outro, quais os tipos de serviços que eles faziam, né? Por que o cavalo, por exemplo, estava todo pomposo lá, achando que era melhor do que o burro. E no final, bacana, quando vocês escreverem aí, vocês podem falar até a respeito da mensagem, né, que vocês aprenderam, se é certo o que o burro ou o cavalo estava fazendo, né, como a gente deve agir, porque a fábula, ela é muito importante, ela traz isso para a gente, ela traz um ensinamento, né? Ela é apresentada com animais que agem como seres humanos para passar um ensinamento para a gente aprender alguma coisa com a história, né? E colocar em prática, a gente viver melhor, certo? Eu vou repetir novamente, e aí depois eu vou dar o prazo para vocês estarem fazendo, tá bom? O cavalo e o burro. Uma vez, o comandante supremo do rei tinha um cavalo e um burro. Ele costumava usar o cavalo para lutar guerras do reino, e o burro para carregar peso. O comandante supremo dava muita atenção e cuidado ao cavalo, mas não prestava muita atenção no burro. Ele alimentava o cavalo com muitos grãos e grama verde, mas para o burro ele dava apenas um pouco de palha. Ele construiu uma bela cabana para o cavalo, mas amarrava o burro do lado de fora, em um pequeno espaço aberto. Se o cavalo estivesse doente, o comandante supremo chamava médicos do reino vizinho e o dava muita atenção. Mas se o burro ficava doente, ele não dava uma segunda olhada nele também. Como o chefe dava tanta atenção ao cavalo, ele ficou orgulhoso e começou a menosprezar o burro. Uma noite, o burro estava muito cansado e foi para o lugar onde ele sempre era guardado. O cavalo, vendo o burro, disse: "Sua vida é carregar cargas e trabalhar. Você permanecerá assim para sempre." O burro não deu ouvidos às palavras do cavalo, mas o cavalo continuou provocando o burro e disse: "Se eu comparasse minha vida à sua, trabalho muito mais do que você. O comandante supremo cuida de mim como a menina dos seus olhos, enquanto que ele nem se importa com você." O burro, cansado, ouvindo as palavras do cavalo, apenas se manteve em silêncio. Na próxima noite, como sempre, assim que o burro chegou ao seu lugar para descansar, o cavalo começou a provocá-lo novamente. "Hoje fui à arena esportiva do rei com o comandante supremo. O que você fez?" "Hoje eu fui para a floresta e levei toras de madeira de volta para casa." "Vê a diferença entre eu e você? Eu sou muito maior que você." "Não tem jeito. Dia após dia, o cavalo está usando palavras duras comigo. Eu tenho que lhe ensinar uma lição quando chegar a hora." O burro continuou quieto com as palavras do cavalo. Depois de alguns dias, todos os reinos vizinhos se tornaram aliados do reino. Então não havia mais motivo para guerras. Com isso, o comandante supremo não tinha muito uso para o cavalo e não deu muita atenção a ele. Como resultado, ele até parou de andar a cavalo para guerras.
e começou a usá-lo para carregar pacotes de provisões. Como o cavalo não estava acostumado a carregar esses pacotes de provisões, ele começou a andar devagar e a jogá-los no chão. Imediatamente o comandante ficou muito bravo com o comportamento do cavalo e começou a gritar com ele: "Você não pode levar o pacote de provisões corretamente?" Durante todo o caminho, enquanto caminhavam, o chefe repreendeu o cavalo até chegar ao estábulo. O burro viu o cavalo chegar ao estábulo e disse: "Você viu que, depois de fazer os trabalhos que eu faço, quão difícil se tornou para você?" Ao ouvir as palavras do burro, o cavalo percebeu seu erro em ridicularizar o burro e disse: "Foi um grande erro. Você é ótimo no que faz e eu sou ótimo no que faço. Quando chegar a hora, cada um de nós mostrará no que somos bons." Vou interromper, né? Só isso? Espera aí, gente. Aí. Olha só. Então, o título da fábula é qual, Yasmin? O cavalo e o burro. Muito bem. Lucas, você lembra dos personagens da fábula? Lembra? Pode falar. O cavalo, o burro. Vem, Alexandre. Cavalo, burro. E o outro lá, o que o que é o dono do cavalo? O imperador, né? Tinha o comandante também que visitava, né? Esse imperador. Ok. Os dois animais eram tratados iguais ou diferente, Yasmin? Diferente. Diferente. Como que o burro era tratado, Yasmin? Alexandre, desliga seu microfone um minutinho, por favor, que está dando interferência aqui, amor. Você sabe, Yasmin, como que o burro estava sendo tratado? Estava trabalhando com o cavalo. Isso. E como que o cavalo agia, Lucas? Ele agia de mal. Ele ridicularizava o burro. Isso, ele humilhava o burro, ele falava que era melhor que o burro, porque o dono dele tratava ele com mais carinho, se ele ficasse doente, né? Ele ia cuidar. É tanto que o dono desse cavalo e desse burro, ele fez um estábulo, né? Que é um local de colocar os animais. Bem bacana, colocou só o cavalo lá dentro, né? E deixou o burro lá fora, no relento, com frio. O burro trabalhava mais. E isso fez com que o cavalo se achasse melhor, né, do que o burro. E começou a humilhá-lo. Ok. Só que aí, de uma certa forma, aconteceu algo inesperado, que o burro nem sonhava que ia acontecer, né? Aí o imperador parou com as viagens, né? E aí ele começou a utilizar esse cavalo para outros serviços, que não era o que ele estava acostumado a fazer. E esse cavalo ficou feliz, Yasmin, com essa mudança? Você tem que dizer, ela tem que encaixar a página. Ficou, Yasmin? O cavalo ficou feliz quando o dono dele começou a colocar ele para pegar e carregar os pacotes e utilizar ele para outros serviços que não era o que ele estava acostumado a fazer, que era só viajar e ficar de boas? O cavalo ficou feliz?
Não, Não. ele não gostou, porque mudou, né? Não era o que ele estava habituado a fazer. E aí, o que ele começou a fazer, Lucas? Ele... O burro ou o cavalo? O cavalo. O burro conversou com o cavalo e o cavalo resolveu mudar. Isso. Aí o cavalo, quando ele foi fazer outro tipo de serviço, ele começou a ficar nervoso, ele começou a jogar os pacotes no chão. Aí o tratamento do dono para o cavalo também mudou, né? Começou a reclamar também. E aí fez com que o cavalo reconhecesse que ele estava errado. No final, ele pediu desculpa, né? E é isso que a gente tem que fazer. Se a gente está errado, a gente tem que procurar mudar, pedir desculpa e aprender com os nossos erros, certo? Alexandre, você que entrou agora, a tia passou um vídeo da fábula, onde você tem que assistir para poder fazer o reconto. E aí a gente deu uma relembrada aqui, porque eu já passei o vídeo 2 vezes, tá? A gente vai sempre iniciar a aula 8 horas. Aí hoje eu iniciei até um pouquinho mais tarde, porque eu fiquei esperando. Aí a gente deu essa relembrada, não sei se você entendeu, se deu para você pegar alguma coisa, aí você vai colocar o título da fábula, que antes de começar o texto, a gente está revisando produção, o mais importante é o título. Então, vocês já podem colocar o título aí e fazer o reconto dessa fábula para a gente, porque a gente só vai escrever aquilo que a gente conhece. Agora que vocês conhecem a história, nós relembramos os personagens, vocês sabem o que aconteceu na história, vocês vão contar do jeito de vocês. Outra coisa, vocês viram que lá na fábula teve início, meio e fim, né? E vocês viram que quando iniciou a história lá, ele falou assim, era uma vez em uma floresta. São inícios que vocês podem estar iniciando nas produções de texto de vocês. Era uma vez, ou numa manhã ensolarada, ou numa tarde chuvosa, ou numa tarde de domingo. São inícios de texto que vocês podem utilizar. Certo dia, ou certa manhã. São inícios de textos que vocês podem utilizar para dar início à história. Não pode começar a história já direto. Vocês têm que ter o início. Então, a história tem início, meio e fim. Na produção de texto, é uma história que vocês vão fazer. Ela tem que ter início, meio e fim. Para vocês escreverem corretamente, vocês têm que ir escrevendo e lendo, para vocês dar continuidade ao texto. Ok? Pode começar, viu? Coloca o título aí. Se tiver dúvida, pode perguntar e pode ir registrando. Quando dá o período aqui de finalizar, se cair, vocês já sabem que eu vou estar convertendo esse vídeo para vir postar no grupo. E aí, logo em seguida, a gente vai mandar o segundo link para a gente continuar português. Viu, Alexandre? Não é página, não. Hoje a gente está revisando produção de texto. Viu, Alexandra? O título é O Cavalo e o Burro. Você vai fazer o reconto da história. Não sei se deu para você pegar. Mais ou menos. Então, sim, desliga o áudio seu, por favor, que está dando interferência aqui. Aí você liga só na hora de falar, tá bom? Ok, obrigada. Aí vocês mantêm o áudio desligado, tá? E depois vocês só ligam quando for falar alguma coisa. Aí falou, desliga, tá bom? Oi, Lucas. Professor, mas vai poder fazer assim, tem que ter os personagens, mas o jeito que vai contar a história tem que ser diferente? Não, você pode, com o reconto, você pode repetir a história, pode colocar mais coisa na história. Se você quiser incrementar, dar sua opinião do que você achou também da história, pode. Aí você vai repetir a história, porém você vai contar do seu jeito, de como você entendeu, certo?
Meu Deus do céu, velho. Lá vocês viram que a história começou, né? Contando lá que estava acontecendo na floresta. Então, era uma vez na floresta, esse é o início da história já. Vocês podem utilizar o mesmo, não tem problema não. Aí vocês podem colocar quem que vivia nessa floresta, aí vocês vão partir, né? Quem era o dono dos animais, como que era. Aí vocês vão desenvolvendo a história, tá bom? Não esqueça que para iniciar o texto tem que ter parágrafo, que é o espaço de um dedinho. Vocês vão medir no caderninho de vocês, ó. Mede um dedinho assim, ó, de vocês, antes de começar a escrita do texto. Por exemplo, aí a inicial maiúscula, né? Porque sempre que vocês vão iniciar um texto, o título fica centralizado no meio da linha e na hora de escrever vocês dão espaço de um dedinho de vocês, que é o parágrafo. Um dedinho aqui, ó. Eu andei lá no puxão pegar o pé, que não foi até hoje. Ele pega esse pé. Ele tem que estar lá no... Ah, eu vou olhar para ver se é algum pé solto. Não, pode deixar, sai de pertinho. Você vai tocar para arrumar essa cozinha lá, ó. Pode perguntar também se ficar com dúvida aí em algum detalhe, tá? Como é o primeiro que a gente está fazendo. Lucas, você é Lucas Pietro, né? Eu tenho mais 2 Lucas, eu tenho que registrar aqui. Por causa das estrelinhas extras que eu vou dar para vocês de participação da aula ao vivo. Porque a aula ao vivo, ela é mais produtiva, porque vocês podem perguntar, pode tirar as dúvidas. Aqui, ó, vocês que estão participando ao vivo, vocês vão ganhar essa estrelinha dourada aqui, ó. Ela é estrelinha extra de maior participação. Vocês vão ter a participação, estrelinha de participação lá no grupo de presença e mais a participação da aula ao vivo, que ela é mais produtiva. É por isso que eu anoto todos os dias. E aí vocês, se vocês tiverem contato com os coleguinhas, vocês podem espalhar para eles. Tia tá dando estrelinha extra para quem está entrando na aula.
E a estrelinha extra é dourada, vale mais que as outras, viu? Vocês podem falar como que está sendo a aula e tudo. Vai, Danilo. Ó, olha aqui, ó, com você. Opa. Jasmine, ó, fala direito. Jasmine, esse aqui que você está colocando aí, pode atenção, senhor. Tem que ter atenção na coisa. Mãe, a senhora acabando hoje? A vai pegar hoje? Não sei, Eduardo, eu tô passando bem, não. Para, deixa quietinho um pouquinho. Ô, Franciele, se você quiser registrar com o Alexandro depois a história, para você passar para ele a história, pode também. Aí você me envia depois, porque ele entrou depois. Eu passei 2 vezes para os meninos estarem assistindo, que aí fica mais fácil para eles visualizarem e registrar a história novamente, viu? Dá café, dá café. Daqui uns minutinhos, viu, gente? Vai encerrar, porque vai dar os 40 minutos. Aí tia vai ter o tempo de converter esse vídeo, porque tia tem que colocar lá no grupo. E aí, assim que converter, a tia manda o outro link para a gente continuar. A de português, tá? Vão ser 2 links. Igual aquele dia que a gente fez. Fala só, se não arrancar no domingo, eu não vou passar muito bem. Se não arrancar no domingo, fala com ela que eu não estou passando muito bem. Ô, tia, Oi, Yasmin. minha mãe falou que vai entrar no outro grupo, é porque ela não tá passando bem, viu? Viu? Melhoras para ela, viu? Obrigada. Jesus abençoe e dê saúde para ela. Ela recuperar logo. Amém. Ela tem depressão. Tá, eu vou fazer umas preces para ela, para Jesus visitar, né? Preencher. Tá tomando algum medicamento, Yasmin? Tá. Vai recuperar. Eu também já tive, eu fiz tratamento 9 anos. Aí depois Deus me libertou. Amém. Fala com ela que é bom ouvir músicas.
que fala de Deus que lava a gente, é muito bom. Salmo 91 eu gosto. O Salmo 91 ela gosta de escutar. Isso, é excelente. Eduardo, tentar. Traz fogo, quer tentar. Vem, Gabi, ó. A tia vai postar essa aula lá, se vocês quiserem depois assistir novamente a fábula lá, para vocês colocarem mais detalhes, pode, viu? Antes de enviar para a tia. Pode ter alguém chamando o portão, Davi. Daqui a 1 minuto vai encerrar, viu? Aí eu vou converter e colocar o outro link. Gente,